Poder está no ar. Nós estamos ao vivo pelo Instagram do Repórter MT, pelo YouTube do Conexão Poder. Nós estamos recebendo hoje o conselheiro Sérgio Ricardo, presidente do TCE. Muito bem-vindo ao Conexão Poder. Bom dia a você, Márcia, Anderson. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E já digo que estou bem à vontade aqui, porque isso aqui é meio que um estúdio de rádio e de TV. Eu sou jornalista também, comecei no rádio e depois para a TV. Então aqui é uma mistura de rádio e TV. Então estou me sentindo muito bem aqui. Obrigado pelo convite, né? Agradecer ao André também. E estamos aí para responder as perguntas que forem feitas. Está em casa, né? Sim. Presidente, a gente tem acompanhado que o TCE tem buscado estar mais próximo aí, várias ações do cotidiano aqui da população, né? Em geral, no Mato Grosso em geral. Uma delas que tem chamado bastante atenção é com relação ao BRT, né? Que foi bastante incisivo ali quanto à decisão da continuidade dessa obra. E na sua avaliação, o governo acertou nessa decisão, dessa pactuação para a continuidade da obra, da forma que foi feito? Veja, é importante a gente voltar um pouquinho na história. Um dos primeiros que defendeu o VLT, eu entendo que eu fui o primeiro, não fui um dos primeiros, não. Eu fui o primeiro deputado da Assembleia Legislativa, o primeiro homem público do estado de Mato Grosso, que falei em VLT aqui no estado. E aí propus ao governo, na época, mais alguns deputados, que fôssemos visitar o VLT. Eu não conhecia VLT, não sabia o que era o VLT, nunca tinha andado de VLT. Aí nós fomos, um grupo, fomos para Portugal, onde havia o VLT e onde havia uma grande empresa que tinha feito o VLT em Porto, na cidade do Porto. Muito bem, aí era uma grande ideia o VLT naquela época, mas aí veio todo um histórico de outros atores do processo que começaram a andar por caminhos errados, buscaram trazer a obra de outras formas, e aí eu saí do processo, larguei mão, mas sempre entendi que o VLT era uma solução e que o povo de Cuiabá, de Mato Grosso, de Várzea Grande e Cuiabá, primeiramente, mereciam o VLT, um veículo maravilhoso, sobre trilhos, um veículo com ar-condicionado, né? Enfim, mas não deu certo o projeto. Aí, o BRT. Aí, depois de muitos anos, fomos nós, o Tribunal de Contas, que definiu. É BRT. Acabou a conversa, acabou a briga, aquela briga do Emanuel Pinheiro com o Mauro Mendes. Acabou a briga, agora vai ser BRT. E aí começou o BRT e entendo que houve uma falha geral de todos, né? No sentido de que o BRT era para ter sido entregue em novembro do ano passado, novembro de 2024. As empresas, o consórcio que venceu a concorrência, a licitação, só entregou 18%. No momento que era para entregar toda a obra pronta, entregou apenas 18%. Aí, mais uma vez, o Tribunal de Contas entrou no processo, eu defendi o rompimento do contrato, o governo entendeu da mesma forma, rompeu o contrato, e agora eu estou defendendo que a obra seja por dispensa de licitação. Eu já dei um prazo, eu sugeri um prazo para entregar o BRT em janeiro de 2026. Já foi tempo demais, já foi sofrimento demais, e eu estou propondo, e espero que o governo entenda e acate, né, a orientação, porque quem faz a política é o governo, quem decide é o governador, né? Mas eu sempre digo o seguinte: quem sou eu no processo? Eu sou um cuiabano, sou matogrossense. Depois que eu sou conselheiro e depois que eu sou presidente do Tribunal de Contas. Mas primeiro eu defendo como matogrossense, que passo todo dia por ali, como cuiabano, que passo todo dia por ali. Então eu defendo o seguinte: que entregue essa obra até janeiro de 2026, que contrate quantas empresas forem necessárias, que se trabalhe em 3 turnos, 24 horas, inclusive sábados e domingos. Acabou a brincadeira, né? E o Tribunal de Contas vai acompanhar diariamente, eu vou acompanhar diariamente, uma equipe de auditores que eu vou nomear vão acompanhar diariamente, para no final do mês faz a medição, todo mundo cumpriu, recebe, né?
Porque veja que nesse processo todo, esse atraso, nunca faltou dinheiro. O governo nunca faltou com os pagamentos. Pagou em dia, pagou direitinho. Então não foi dinheiro. Foi mau planejamento das empresas, falta de condições das empresas, falta de articulação e planejamento das empresas. Então agora o processo vai ser outro. Ele vai ser mais fiscalizado. Entendo que agora, com esse modelo de fiscalização diariamente, né, eu acredito que é possível entregar essa obra em janeiro de 2026. É só todo mundo colocar a mão na massa. O que acontece é que a obra que mais atrapalha, que mais incomoda a população hoje de Mato Grosso é o BRT. O resto das obras que o governo está fazendo, que as prefeituras estão fazendo, estão andando, né? Então, mas a urgência é essa veia que atravessa Cuiabá e Várzea Grande, é essa veia. Então é o seguinte, a prioridade 1, prioridade máxima do governo, eu entendo, é o BRT. Para o que tiver fazendo, lá o Parque Novo Mato Grosso está indo, né? Está indo bem a obra. A queixa é que nós temos problemas de mão de obra, não tem gente para trabalhar em Cuiabá, não tem gente para trabalhar em Várzea Grande. Uhum. Busca mão de obra em outros lugares. Esses dias eu fui visitar a Rumo, que está fazendo a ferrovia, eles têm 7 mil empregados lá, 7 mil funcionários, foram buscar em outros estados. Ônibus de outros estados estão com 7 mil funcionários trabalhando. Então não dá mais. Faz 3 turnos, a questão do processo de contratação das empresas é um emergencial, e agora é o seguinte, não dá mais para ficar aí querendo buscar o menor preço, é pagar o que vale para que tenhamos a obra pronta em 2026, janeiro de 2026. Agora, e se chegar em janeiro e não terminar a obra, qual será o posicionamento do Tribunal de Contas? Veja, o que nós vamos fiscalizar? Eu entendo que é possível fazer. Vendo aquilo que não foi feito, eu entendo que é possível fazer até janeiro de 2026. O que tem que colocar? Tem que colocar os recursos, tem que colocar empresas capacitadas, empresas grandes, empresas que banquem. O que a gente ouviu aí, o que eu vi, porque eu passo todo dia nessa avenida, né? Eu ouvi pouca gente trabalhando ao longo do tempo, máquinas velhas, equipamentos velhos trabalhando. Então foi aí o pecado. Tanto que tinha o compromisso de apresentar a obra em 2024, de novembro, e só apresentou 18%. Então é o seguinte, agora é pegar para valer. É pegar para valer, e eu entendo o seguinte, que tem um fator, né? Tem um fator que deve chamar a atenção do governo, né? Que o governador Mauro Mendes sai agora em março do ano que vem. Uhum. Março, abril, não sei quando que sai. Então é o seguinte, eu entendo, se fosse governador, eu faria questão de entregar o BRT antes de sair do governo. Porque senão é uma obra interminada. Obra interminada no governo, agora uma sugestão, um conselho político, né? Um conselho, né? Que eu sempre tinha isso na minha cabeça quando eu fui político. Fui 3 vezes deputado estadual, fui presidente da Assembleia. Obra inacabada é um problema para qualquer gestão, né? Então eu entendo o seguinte, e é possível terminar. É possível terminar. É só pegar para valer. É só pegar para valer. Todo mundo, o Tribunal de Contas vai fazer a sua parte. O Tribunal de Contas está orientando, né? Porque nós temos experiência de obras. Nós fiscalizamos todas as obras, nós sabemos quando anda, quando não anda, por que anda, por que não anda. Então nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos colocar a nossa equipe técnica de auditores, a nossa secretaria de obras, vamos colocar o dia inteiro. E eu vou fazer isso permanentemente, eu vou acompanhar, né? Então eu entendo o seguinte, aí a outra parte é o governo que tem que fazer, é a Cinfra, contratar as empresas certas, investir o que é necessário e terminar a obra. Simples assim, tem que terminar, chega, acabou, ninguém mais tem paciência. Não é mais tolerável. Não dá, não se tolera mais isso, não. Acabou a brincadeira, né? Acabou, tem que terminar a obra.
É um inferno essa obra na vida das pessoas. Sai lá do CPA, 6 horas da manhã, e tente chegar aqui no centro, tente ir para Várzea Grande. 2, 3 horas conseguir chegar na Várzea Grande. Então não dá. Então acabou. Agora acabou a paciência de todo mundo. E aí eu estou sugerindo e estou dizendo o seguinte: é possível entregar no final do ano, no máximo em janeiro de 2026. Mas ali a questão do, digamos, o enterro do VLT e a venda dos vagões, foi a decisão mais acertada naquele momento? Foi, perfeitamente. Nós, inclusive, o Tribunal de Contas aprovou o projeto, aprovou a venda, porque é o seguinte, os vagões já estavam ali há 10 anos. A ferrugem come tudo, sim, não tem nada que resista à ferrugem. Então é o seguinte, se deixasse para mais tarde, nós não iríamos ter e não vamos ter nesse momento o VLT. Eu ainda defendo o VLT. Nós vamos ter VLT em Mato Grosso, em Cuiabá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Vai chegar um momento que nós vamos retomar a discussão do VLT, já em outro traçado. Né? Hoje não serve mais esse traçado que foi feito antigamente. É um outro traçado por fora da cidade, cortando algumas veias no meio da cidade, mas pegando muito por fora. É meio tipo esse raciocínio do Rodoanel, do Contorno Leste, da Miguel Sutil. Eu não sei se vocês estavam aqui nessa época, eu lembro quando o Dante fez a Miguel Sutil. A Miguel Sutil não tinha nenhuma casa para fora da Miguel Sutil, não existia nada fora da Miguel Sutil. O Dante fez a Miguel Sutil envolvendo toda Cuiabá, não tinha nada para fora disso. Aí a Miguel Sutil, veja o que é hoje. Hoje o mundo está para fora da Miguel Sutil. Agora o Contorno Leste, o Rodoanel. Daqui a pouco, depois do Rodoanel, é um outro mundo que vai surgir de investimento, de construções, né? Então, é um outro traçado, mas vai chegar um momento que nós vamos ter o VLT, eu tenho certeza. Você citou o Contorno Leste aí, que é uma das obras que o prefeito Emanuel Pinheiro não conseguiu chegar até o final dela, e você disse também que o Tribunal de Contas fiscaliza todas as obras. Por que o Contorno Leste não terminou? Aí o Tribunal de Contas fiscaliza, tanto que o Contorno Leste quase terminou. Eu digo o seguinte, e eu sempre falei para eles mesmos, que foi um grande erro o desentendimento político entre o prefeito da capital e o governador, né? Mas eu penso que o maior erro foi do prefeito da capital. Ele é o primo pobre do processo, né? Se eles tivessem tido uma relação boa, política, tudo isso tinha acabado. Contorno Leste, Contorno... Você veja que hoje o comportamento do governador com relação à Abílio é totalmente diferente da relação do governador com o Emanuel Pinheiro. Na política não pode ter isso, né? Eu sempre falo da política de gestão, né? Não falo de política partidária. No processo político de gestão, não pode você não se entender com os outros entes. Como que um prefeito de uma capital vai se desentender com o governador, que é o primo rico da história, que tem recurso para repassar para os municípios? Erro estratégico, né? Mas é problema de cada um. Cada um paga pelos seus pecados. Cada um paga pelos seus erros, né? Então, eu entendo que as relações entre gestores, eu falo justamente como membro de uma instituição que fiscaliza. É perda para a população, é perda para quem mais precisa. Porque a população confia no gestor. A população confia no gestor. Aí quando ele não faz, é a população que sofre. E aí o que se vê é muitas obras que poderiam ter sido feitas, não foram feitas. A partir de agora eu tenho certeza que todas essas obras, elas vão começar a ter sequência, né? Inclusive o Rodoanel e inclusive o Contorno Leste, que são obras importantíssimas. O Contorno Leste está acontecendo, porque é envolvimento do governo federal e do governo do estado. Então, está acontecendo o contorno, né? E o restante, faltou pouco para terminar, faltou dinheiro, né? Faltou dinheiro, e aí que foi a falta da articulação política, né? Foi falta de articulação e a obra ficou para terminar. Agora é o outro que vem que tem que terminar, mas o tribunal fiscalizou, mas quando a prefeitura não quer mais fazer, ou não tem mais recurso para fazer, o tribunal não pode fazer mais nada.
E, presidente, aproveitando aí esse assunto, o tribunal colocou aí recentemente que faria, digamos, um pente fino ali nas contas dos prefeitos que não foram reeleitos, né? Dos ex-prefeitos. Sim. E aí temos a questão do Emanuel Pinheiro, que o prefeito Abílio reclama bastante sobre as condições que encontrou a prefeitura. O Emanuel teve suas contas aprovadas, tudo, mas vira e mexe vem algum assunto à tona de gestão que ficou, digamos, a desejar. Ele ainda pode, Emanuel ainda pode responder de alguma forma por alguma falha administrativa? Você não tenha dúvida, claro que sim. O que pode acontecer? Não, veja, ele pode sofrer ações na justiça, ação de improbidade, ação penal. Existem várias investigações que eu vejo, né, há muito tempo, as operações que aconteceram na prefeitura, as operações policiais, tudo isso gera consequências. E o que é uma consequência? É uma ação civil, uma ação de improbidade, ação penal, e que o gestor paga. Nós estamos fazendo, foram 51 prefeitos que foram reeleitos. E nós estamos fazendo realmente um pente fino, solicitando de todos os prefeitos um relatório de como eles estão pegando a prefeitura. Uhum. Porque o relatório que um prefeito que perdeu a prestação de contas, que ele apresenta para o Tribunal de Contas, nós vamos fazer um comparativo. É por isso que nós estamos solicitando aos governos, aos prefeitos que foram eleitos, não reeleitos, porque o reeleito a gestão anterior era dele, mas os prefeitos que foram eleitos, cito Nobres, por exemplo, que se elegeu lá o ex-deputado José Domingos, enfim, cito outros municípios que o prefeito chegou, assumiu e pegou a prefeitura totalmente destroçada, arrebentada, Então, o que nós estamos fazendo? Nós temos o relatório que o prefeito que sai deixou na prestação de contas dele para o tribunal, e nós vamos comparar com os relatórios que o prefeito que está assumindo realmente encontrou. E vamos fazer esse comparativo no momento de julgar as contas. Porque alguns prefeitos podem ter camuflado os dados reais, podem ter ocultado, né? Mas com esse relatório que nós vamos receber dos prefeitos que estão assumindo, nós vamos fazer o comparativo na hora do julgamento dessas contas. Ainda que nós vamos saber exatamente como estão as contas desses prefeitos que saíram. Ou seja, quando Emanuel Pinheiro apresentou a prestação de contas para o Tribunal de Contas, não tinha nada errado. Sim. O que tinha de errado, o tribunal mostrou. Né? O que tinha de errado, o tribunal mostrou. Agora, nesses relatórios, na apresentação dos números que o atual prefeito vai indicar, vai mostrar, nós vamos fazer os comparativos. Mas se tinha alguma coisa errada, como é que se aprova as contas? Mas errado, veja só, as contas, o que ele apresentou era possível de se aprovar as contas. Né? Se diz, alguém me perguntou, o Emanuel ele recebeu um título do Tribunal de Contas, né? Premiando ele, olha só, devido à transparência na gestão. Aí alguém pergunta, mas como que ele recebe o reconhecimento de transparência do Tribunal de Contas com 17 operações policiais, com mais tudo? Exatamente. Se ele não tivesse sido transparente, se não tivesse tudo ali para ser visto, não teríamos 17 operações policiais, não teria... Toda a gestão do Emanuel, o ano todo, os 2 últimos anos, foi de denúncia, foi de manchete em jornais o tempo todo. Aí está a transparência. Né? Ele executou o que era obrigatório. Ele mostrou, sempre demonstrando tudo. Tanto que foram 17 operações. Então são coisas que são diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa é a transparência. Ele foi transparente, tanto que sofreu 17 operações e mais uma série de denúncias, né? E que, com certeza, ele já está arcando com as consequências, vai arcar, e o prefeito atual está vendo o real valor da dívida, o real valor hoje eu estou vendo aí, jogando fora 1 milhão
de remédios vencidos, tudo isso virá à tona. Então não adianta, chega uma hora que as contas elas vão se encontrar, o que um diz, o que o outro diz, o que um alega, o que o outro alega, o que um apresentou e o que o outro apresentou, vai existir um encontro. E o Tribunal de Contas está aqui atento para ver esse encontro, né? E aí as punições, ninguém está livre de punição. Não é porque deixou o mandato que não vai mais. Existem contas do Emanuel que ainda serão julgadas. Então tem a última conta do Emanuel ainda está no Tribunal de Contas para ser julgada. Né? E aí com esse encontro, com o que você sabe, através de informações de um prefeito que entra, você coloca lado a lado com as informações que nos deram o prefeito que sai, os prefeitos que saíram, e aí é o encontro das informações. Agora, o que vale mais, a aprovação das contas pelo Tribunal ou pela Câmara de Vereadores? Deixa eu te falar, veja só. O Tribunal de Contas não aprova contas. O Tribunal de Contas não aprova. Então, é comum, mas é um equívoco, dizer que o Tribunal de Contas aprovou as contas do Emanuel. Não. Quem aprova, quem tem o poder de aprovar ou de reprovar, é a Câmara de Vereadores. O tribunal dá um parecer, olha, o meu parecer é nesse sentido. No nosso entendimento, o parecer é isso aqui. Nós não votamos, não fomos nós que reprovamos e nem que aprovamos. O Tribunal de Contas faz um parecer. Aí a Câmara é que tem o poder. O tribunal não tem o poder de reprovar uma conta. Não tem o poder de aprovar uma conta. Tem o poder de dar o parecer. Então, quem aprova as contas é a Câmara, são os vereadores eleitos pela sociedade naquele município. Em Cuiabá, é a Câmara de Cuiabá que votou, né? Se aprovou, aprovou, se reprovou, aí sim. Mas não o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é o parecer. Né? Então, nós não aprovamos nem reprovamos, damos um parecer. A Câmara não é obrigada a se entender. E a Câmara, nesse caso do Emanuel, entendeu em acompanhar o parecer do Tribunal de Contas. E aprovou as contas. Então, quem aprovou as contas foi a Prefeitura de Cuiabá. A Câmara. A Câmara de Cuiabá. Câmara. O senhor tem recebido o prefeito Abílio, a prefeita Flávia, eles têm buscado orientação, sim. Eles têm levado informações de como é que estão as coisas e buscando orientações? Veja, a minha forma de gerir o Tribunal de Contas, eu estou no meu 2º ano de presidente, mas também quando eu não estava na presidência, o meu jeito de gerir é recebendo o gestor, recebendo o jurisdicionado, estando próximo dele, assim, frente a frente, olhando nos olhos. Então, eu tenho recebido todos os prefeitos. Agora, recentemente, fizemos um encontro, o TCE e a AMM, Associação dos Municípios, através lá do Leonardo, fizemos um encontro onde só não participaram 3 prefeitos dos 142, porque estavam doentes. Então, nós conversamos frente a frente com os 139 prefeitos. Então, a minha gestão é muito, justamente por causa da minha escola, que é na política, que é na Assembleia Legislativa, né? Eu sou oriundo da política, né? Então, a minha forma de gerir é muito a conversa, olho a olho, o tempo inteiro conversando, né? E sim, temos conversado com a Abílio, temos conversado com a Flávia, sempre no sentido assim, olha... E eles nos procuram também pedindo orientação sobre isso, pedindo orientação sobre aquilo. Hoje nós temos, na Várzea Grande, por exemplo, tem uma discussão que começa lá sobre a água. Né? Sobre a água. Eu não consigo entender. E aí o que eu digo sempre, eu critico muito, que tudo é questão de gestão. Quem pode fazer e quem pode deixar de fazer é o político. Tudo depende de decisão política. Tudo aqui em Cuiabá, tudo no país, porque esse é o nosso modelo político. Então, tudo depende de política. Se não tem água na Várzea Grande, foi por decisão política de não colocar água nas casas. De uma vida inteira, decisão política de não colocar água, de deixar esse problema, essa ferida na vida do povo varzea-grandense. É um negócio impressionante. Aí fala, mas por que é tão fácil assim botar água em Várzea Grande? Tem o rio Cuiabá que passa dentro da Várzea Grande. Como que Cuiabá tem água? Cuiabá houve um momento que não tinha água, eu era repórter nessa época, tinha meus programas de televisão, então eu acompanhei tudo, não tinha água em Várzea Grande, em Cuiabá.
fez-se a concessão da água, aí entra uma empresa que tem competência, tem capacidade, sabe como fazer, e fez. Hoje eu não vejo muito pouca reclamação, ou quase nenhuma reclamação da água, da distribuição de água em Cuiabá. Universalizou a distribuição da água em Cuiabá. Tem água em Cuiabá. Várzea Grande é mais fácil ainda de resolver em Cuiabá do que Cuiabá. Só que a questão é a seguinte, o político ele entra no seu mandato, ele tem 4 anos de mandato. Aí ele já entra, a hora que ele assume no primeiro dia, ele já fica pensando em como que ele vai ganhar a reeleição. E muitas vezes o problema ele deixa de fora, o grande problema. Então na Várzea Grande que eu vejo é o seguinte, ao longo dos anos, vem prefeito, sai prefeito, preferiram não tocar na ferida. Se você toca na ferida, você tem que resolver, você tem que curar a ferida. E é por isso que eu digo, foi falta de ação política de décadas, falta de ação política em Várzea Grande. Como que não tem água em Várzea Grande? Se Várzea Grande dependesse de poço artesiano é uma coisa, mas olha o tamanho do rio, o mesmo rio que serve Cuiabá, serve Várzea Grande. Quer dizer, os gestores não souberam fazer. Aliás, poderiam até saber como fazer. Ou não quiseram. Mas não quiseram. Não quiseram. Dizer que não puderam é mentira. Não quiseram fazer, porque naquele momento, ou era uma situação muito grande, brava, difícil, eles não conseguiriam fazer, preferiram ir deixando de lado. E hoje é impossível, numa cidade que tem o rio, não tem água para beber. Né? Então é o seguinte, essa é uma situação que... E daqui a pouco passa outra gestão, não resolveu o problema da água. O Tribunal de Contas pode fazer uma coisa com relação a isso? O Tribunal de Contas pode exigir solução, pode orientar, né, do que fazer. O que uma prefeitura... nós conhecemos onde dá certo e onde não, o que dá certo e o que não dá certo. Nós temos esse entendimento que a nossa profissão é essa, é averiguar investimento público, onde que vai o dinheiro público. Então, por que o tribunal pode? Vamos lá verificar. 70% da população da Várzea Grande não paga água. 70% não paga. Bom, então quer dizer que a prefeitura não tem dinheiro para... Tá, essa é uma desculpa? Essa é uma realidade. Mas essa é uma desculpa? Não é uma desculpa. Ah, mas a população... Isso é problema de vocês, de gestão, que ao longo dos anos deixaram essa cultura na Várzea Grande não pagar IPTU e não pagar água. 70% também não paga IPTU, 60% não paga IPTU. É cultura de gestão. É cultura de gestão. Então é o seguinte, não tem cabimento você ter água na sua casa e não pagar. Você ter que pagar IPTU e não pagar. Não tem... Então é o seguinte, cria-se um mecanismo para cobrar, cria-se um mecanismo cultural para que as pessoas saibam que ela tem que pagar, né? Agora, não é uma desculpa, não vamos resolver porque a população não paga água. Né? Aí não paga o seguinte, não paga porque não tem, né? E quando a população vê que a grande parte não paga porque não tem, também não vai pagar. Todo mundo vai na onda. Né? Todo mundo vai na onda. Então isso é cultura política. E aí quem faz a cultura política é o político. Quem que ensina uma determinada cultura política? Quem que implementa uma determinada processo político e cultura política? É o político. Então é o seguinte, se não tem água na Várzea Grande, é culpa política. Não tem outra culpa. É culpa do gestor que não fez, porque poderia fazer. Então se você me pergunta, Sérgio, se você fosse prefeito da Várzea Grande, o que você faria? Eu já teria colocado... Como que você coloca água num lugar? Os caras irrigaram todo o Nordeste brasileiro, puxaram do Rio São Francisco, puxaram um canal do Rio São Francisco, enfiaram no meio daquele sertão, daquela caatinga. Hoje lá que se produz mais fruta no Brasil, mais se exporta fruta do Brasil é de lá. Não são de terras férteis do Rio Grande do Sul, daqui, é tudo de lá, com o braço do São Francisco. Então, peraí, começa a pensar, né? Se lá fez, o que tem que fazer aqui? Nós temos um rio, faça encanamento e leve água, construa distribuidoras de água na Várzea Grande e leva a água lá para cima, para a parte mais alta e distribui.
Não será feita de outro jeito, não será feito de outro jeito isso. É só assim que faz. Você pega de onde tem água e leva para onde não tem água. Agora não foram capazes de fazer isso? Por que não foram capazes de fazer? Como é que faz? Como é que você abre valeta e mete manilha? Uma PC vai, abre, mete, bota bomba. É como Cuiabá fez. Não tem segredo. Privatizar, então, seria o caminho? A minha opinião é que é o seguinte, a privatização é algo positivo e eu penso que é um caminho sem volta. Penso que é um caminho sem volta para a gestão brasileira, para a gestão do país. Não tem... A prefeitura... É o seguinte, vamos dizer assim, no geral, as prefeituras, as gestões não foram competentes para fazer. Eu vejo Cuiabá. Eu fui vereador de Cuiabá em 2000, entendeu? Era o problema da água que nós tínhamos. Hoje universalizou. Ué, qual que é o... Foi milagre? Não foi milagre. Foi experiência. Investimento e experiência. E não falta dinheiro, tá? Para essas coisas não falta dinheiro. As gestões sempre têm dinheiro para fazer obras. Tem que ver o que prioriza. A água na torneira é prioridade, né? A água na torneira é prioridade. E as gestões da Várzea Grande não priorizaram a água. Porque, com certeza, onde os prefeitos moram, todos os prefeitos moram, nunca faltou água. Nunca faltou água. Então, o cara que não falta água na torneira dele, que não tem água para tomar um banho, para cozinhar, o cara não sente, não adianta, você não sente na pele, não, né? Então, o que acontece ao longo dos anos, que eu vejo que aconteceu, porque eu estou aqui, eu estou aqui há 44 anos. Acompanhando isso. Eu estou aqui há 44 anos e a maior parte da minha vida como jornalista. Então, sempre em cima do fato. Por quê? Então é o seguinte, eu falo com conhecimento de causa. Então, eu sempre falo como mato-grossense. Eu vi isso acontecer. Quando cheguei em Cuiabá, tinha 55 municípios aqui. Hoje tem 140. O Mato Grosso aconteceu depois que eu cheguei aqui, não por minha causa. Mas o que é o seguinte, você vê, Mato Grosso, esse lugar aqui que nós estamos, não existia quando eu cheguei aqui. Não existia esse bairro Bosque da Saúde, não existia nada, não existia CPA, não existia Tribunal de Contas ali naquele local, não existia nada. Não tinha Miguel Sutil, não tinha nada para fora da Miguel Sutil. Nada para fora da Miguel Sutil. Então eu vi acontecer. Vi como que aconteceu, vi como, com qual gestor aconteceram as coisas. Eu conheço, está tudo aqui na minha cabeça. Com qual gestor aconteceu, com qual gestor que não aconteceu. Essa semana, eu estava conversando com alguns amigos, com alguns políticos, eu falei o seguinte, olha, se eu tivesse que dar nota, vamos lá, vamos pegar aí os últimos 40 anos que eu estou aqui. Se eu fosse dar nota, se eu fosse socializar culpas e responsabilidades, eu, Sérgio Ricardo, mato-grossense, eu diria que somando, eu tiro o Mauro Mendes, porque o Mauro Mendes é um governo diferenciado. É um governo diferenciado. Dos outros todos que nós tivemos. É um governo mais produtivo, é um governo de resultados. Né? É um governo diferenciado. Então, tirando ele, somando todos os governos, para dar uma nota de 0 a 10, somando tudo que eles fizeram, é 5. Quem elevou a nota geral é o Mauro Mendes. Qual a nota dele? Não vou dar nota para ele, mas digo o seguinte, ele elevou a nota. Eu estou dizendo o seguinte, a nota geral aqui, pegando todos os governos antes. O que eu quero dizer é porque você comparar isso, enquanto o Estado poderia ter crescido e não cresceu. Quanto Várzea Grande, vamos lá, vamos pegar a nota dos prefeitos da Várzea Grande. Se eu fosse dar uma nota, somando tudo, é nota 3. Nota 3. Isso, então imagine, você com nota 3 na escola, você nunca passou de nada. Você vai repetir de ano, não é? Vai repetir, não tem como. É o seguinte, com certeza eu vou ser criticado por estar falando isso, mas nunca ninguém falou. Se eu pegasse, porque não é assim a nossa média na escola, vamos lá, o ano todo. Né? Eu vim aqui para Mato Grosso para fazer agronomia, fiz agronomia aqui na UFMT. E aí, onde que eu enroscava? Eu enroscava na matéria de solos. Nunca vou esquecer o nome da professora, Tienes. Eu enroscava ali porque eu tinha problema com química. Quando você vai estudar matéria de solos, você faz o tratamento do solo. Como é que você vai fazer? O Mato Grosso não dava nem calango no Cerrado Mato Grossense. Olha o que virou.
o maior produtor de soja do mundo. Porque trataram o solo, calcário, etc. Trataram o solo. E eu tinha problema, eu repeti uma vez. Não consegui a nota o ano todo, eu tinha problema ali. Certo? Então, eu tive que resolver o problema da química para no próximo ano eu passar. Senão eu ia ficar reprovando. Então, é isso. Então, quando você soma, é igual o socialismo, né? Nós temos que fazer essa conta. Peraí, pego todos os prefeitos, misturo todos os prefeitos. Vamos lá. Um foi nota mais alta, mas o outro foi péssimo, né? E aí você faz a soma. Então é o seguinte, na Várzea Grande, a soma geral é nota 3. O matogrossense Sérgio Ricardo, não é o conselheiro, nem o presidente do Tribunal de Contas. E Cuiabá? O quê? A nota da soma. A Cuiabá, a nota, veja bem, para Várzea Grande eu dei 3, né? Cuiabá, a nota para Cuiabá, não passa de 4. Dá para destacar qual que foi o pior? Que teve a nota mais baixa? Veja, não, eu não vou, eu sei, eu gosto de números, eu sou jornalista. Pode não dizer o nome, só a data, assim, a data de quando começou, Anderson, quando terminou. Eu sou jornalista. A gente não tá, né? Sim, a minha vida inteira eu fui jornalista. Então eu sou observador, não adianta. Eu sou observador. E eu estive na vida política. Eu acompanhei a vitória. A primeira eleição que eu participei de dentro como jornalista foi a eleição de 82 do Júlio Campos governador, que ele ganhou do Padre Pombo. Certo? Mas aí você é observador. O Mauro foi prefeito, não conseguiu subir essa média como hoje ele faz subir a média como governador. Por que então, de Mauro para trás, a conta de até Mauro ou de Mauro para trás? O Mauro foi um cara diferenciado tanto na prefeitura como no governo. Né? E eu digo o seguinte, que a grande bagagem dele, aonde que está, na minha opinião também, como matogrossense, aonde que está o diferencial? Né? Ele vem da iniciativa privada, o cara sabe. Sabe quanto custa, sabe quanto precisa. E aí trata a coisa pública com aquele olhar de quem está na iniciativa privada. E isso é positivo. Aí melhora os gastos, faz os gastos diminuírem, aperta mais o cinto. Esse é um diferencial que ele tem. Então eu acho que ele foi um cara que melhorou a média, tanto da prefeitura como do Estado, a nota, né? Mas então, veja, uma prefeitura com nota 4, uma soma de prefeitos, na minha modesta opinião, quem sou eu para fazer, né? Eu me considero um cientista político da lida. A minha aula é na lida, a minha vida é na lida, eu vi. Participei, né? Ou como jornalista, ou como político. Eu entrei na política há 24 anos atrás, 2020. Não, 2000 é 24 anos atrás, né? 25 anos atrás, que eu entrei na política. Antes, eu estava mais ainda na política, porque eu era jornalista. E jornalista político. Então, hoje, se eu tiver que destacar um prefeitos de Cuiabá, eu destaco Dante de Oliveira, que depois foi governador. Foi o único estadista que Mato Grosso teve, foi o Dante de Oliveira, que tinha espírito de estadista. Ele fazia política pública, vivia da política pública. Ele não se interessava, era política. Então é o seguinte, o único estadista que teve, e eu conheço que eu estive com ele na prefeitura, fui vereador, eu era jornalista da TV Centro-América, quando o Dante se elegeu prefeito, e eu fui o primeiro que fiz a entrevista com ele quando ele virou ministro da Reforma Agrária. Eu fui o primeiro, ele aceitou de manhã, de manhã mesmo, eu fiz uma entrevista com ele ao vivo na TV Centro-América. Ele assumiu o Ministério da Reforma Agrária. Mas ele, como gestor, foi, sem dúvida, o único estadista que tinha só essa visão. Aí depois, eu vejo que vieram outros, mas a nota é essa. Não tem conversa. Na minha opinião, a nota é essa. Várzea Grande 3 no geral e Cuiabá 4 no geral.
Aí é o seguinte, é só dar uma olhadinha na história e ver o resultado. Como que Cuiabá pode ter uma nota na somatória de todo mundo acima de 4? Veja Cuiabá, olha como é que está Cuiabá, uma cidade rica, capital do estado de Mato Grosso, arrecada um monte de bilhões, orçamento de um monte de bilhões. Como pode estar assim? Como que pode estar assim? Na área da saúde, né? Então é o seguinte, o que sempre falta? Gestão. Não falta dinheiro, não falta problema, não falta quem possa resolver o problema, falta a capacidade do gestor, que não sabe colocar quem sabe resolver, que não sabe colocar quem pode resolver, que não chama para ouvir quem sabe orientar. É o gestor. Tudo depende de decisão política, não tem conversa. Se tem água na Várzea Grande, foi decisão política de não colocar água na Várzea Grande. Em Cuiabá houve decisão política de colocar água em Cuiabá. Ou seja, dá para fazer na sua opinião. Mas é claro que dá, que já deveria ter sido feito. Porque é o seguinte, olha o rio que passa aqui dentro de Cuiabá. É o mesmo, né? É o mesmo, a água é a mesma, poluída, mas você faz o tratamento e resolve. Você mesmo disse aí no início que o Mauro sai para ser senador, agora no começo do ano que vem, e o Pivetta assume. Você acha que nesse período de tempo que o Pivetta ficar no governo, ele vai conseguir dar sequência ao que o Mauro Mendes tem feito, na sua opinião? Veja, eu vejo assim, eu sempre dou a opinião de matogrossense, né? O Pivetta é um cara competentíssimo, foi deputado junto comigo, tem uma relação, sempre tivemos uma relação muito boa, foi um excelente prefeito, foi um prefeito que inovou na educação. Lá em Lucas do Rio Verde. Foi um prefeito que fez história. Como deputado, foi um deputado super produtivo, né? E como vice-governador tem feito o trabalho dele, ele só não faz mais porque o governador é o Mauro, ele tem que respeitar, ele é vice, né? Mas é um cara cheio de boa vontade, é um sujeito preparado, um sujeito competente, um sujeito que, tanto que é vice, né? E ele é vice 2 vezes, se não me engano. Sim. Sim, 2 vezes. Então é o seguinte, o sujeito não consegue ser vice de alguém se não tem capacidade, né? Se não tem... ele é um dos políticos de Mato Grosso, assim, acima da média, capacitadíssimo para desenvolver qualquer função, qualquer processo político, né? Ele é um gestor, provou na prefeitura, prova aqui, né? Ele tem a parte dele, o que ele está fazendo. Só que quem tem que aparecer, quem divulga é o titular, é o governo, né? É o governador, né? Mas são pessoas que estão trabalhando muito, conhecem, sabem trabalhar. O Pivetta chegou em Mato Grosso, eu sempre falo assim, veja a história da pessoa. O Pivetta chegou em Mato Grosso num processo de reforma agrária, pegou um terreninho lá em Lucas, ele é originário da reforma agrária. É um cara trabalhador, né? Ele chegou a contar a história dele aqui, inclusive que ele arrancava raiz. Eu sei porque... Então, veja, luta, né? Quem está aqui é o jornalista e o cidadão matogrossense nessa conversa aqui, né? Tá? Não é o conselheiro, não é assim... E eu digo muito o que eu penso o que eu vi como jornalista, o que eu vejo como cidadão matogrossense, né? Como cidadão que vive em Cuiabá, que vive em Várzea Grande, né? Então, eu sou muito sincero nas opiniões que eu dou. E quando eu dou a nota, nunca ouviu ninguém dando nota para o coletivo, né, para o resultado final. Só né? pessoal, né? É isso. O gestor individualmente. Mas isso faz parte do jogo político, é um gestor falando do outro, né? Eu falo aqui numa análise geral, né? Porque senão, se fossem notas melhores, Cuiabá e Várzea Grande não estariam como estão. Pois é.
ou continuar presidente do Tribunal de Contas é uma possibilidade viável. Agora? Sim, sim, sim. Total, eu já coloquei o meu nome, porque o Tribunal de Contas permite uma reeleição, né? Então, com alguns conselheiros me procuraram, pediram para eu continuar, né? Então eu aceitei o convite. Então existe, sim, eu vou disputar a reeleição do Tribunal de Contas, né? Não foi uma decisão minha, eu resolvi ser. Alguns conselheiros me procuraram, solicitaram para eu continuar, entendem que o meu trabalho está valorizando muito o tribunal, está até popularizando um pouco mais o tribunal, que sempre foi muito fechado. Hoje eu levei o Tribunal de Contas a discutir todos os problemas. Inclusive interdição da estrada de Chapada, você teve lá... Aí disseram o seguinte, eu fui lá com a equipe, com o senador Wellington, Wilson Santos, mais um monte de técnicos, chamei assim, falei, vamos lá olhar o Portão do Inferno, né, a obra. Aí alguém perguntou, o Sérgio, o que o Tribunal de Contas está fazendo lá? Tem que estar lá, é obrigação minha estar lá, não é uma obra. Não custa dinheiro, não é obra do Estado, não é dinheiro, não é obra, não é asfalto, não é ponte. Tem tudo a ver. Eu que tinha que estar lá. E devia ter ido lá antes. Mas fui. Mas é que essa Corte de Contas era mais de gabinete. Mas cada um tem o seu estilo. Agora mais na rua, mais nas obras, mais buscando essa interação. Né? Isso. O que acontece? Como eu venho, a minha origem é da rua. Deputado de rua, deputado lá do meio do povo, foi assim que eu sempre me elegi, sempre fui um político muito popular, sempre campeão de voto. Por quê? Porque a televisão me deu muito essa visibilidade, o rádio me deu essa visibilidade. Eu não tenho grupo, eu não vim de grupo nenhum, o Sérgio é do grupo tal, você nunca vai ouvir falar isso. Eu sempre tive a possibilidade de ser um político independente, sem grupo, porque a televisão, a mídia, a televisão e o rádio sempre me permitiram isso, estar no meio do povo. Então, quando fui me candidatar, fui 3 vezes deputado estadual e 1 vez vereador. Então, eu me elegi por conta disso, não sou de grupo. Eu só devo fidelidade à população, ao povo. Então, não tenho cacique que manda em mim, não tem fulano, beltrano, que eu sigo orientação de ninguém aqui em Mato Grosso. Sempre fui um político independente, né? E eu tenho muita independência, só devo a Deus. Onde eu estou, devo a Deus, certo? Então não sou atrelado, não sou alguém que alguém manda, que alguém... Não. O meu objetivo é a população. Por isso que eu me meto em todas essas questões. Eu agora, aqui no meu celular, essa semana nós fizemos um grande congresso com as mulheres. Tribunal, eu pedi para fazer uma auditoria sobre a violência contra a mulher. Nós somos campeões em feminicídio. Pedi uma auditoria sobre a situação das mulheres. Aí chegamos à conclusão, não tem. Só tem 3 delegacias especializadas da mulher em Mato Grosso. Não tem delegacia da mulher em Mato Grosso. Campeã no feminicídio. Mato Grosso campeã no feminicídio. E não tem delegacias de proteção para a mulher. Essa semana fizemos uma grande discussão, né? Agora, e aí isso repercute, né? Fizemos uma discussão com associações de mulheres e lá no tribunal tinha lá umas 500 mulheres, justamente em decorrência dessa auditoria que nós fizemos, começou a criar um movimento grandioso das mulheres para se defender, e isso se alastrou. Acabei de receber agora, minto, ontem à noite, uma mulher ela é enfermeira numa UPA, pedindo socorro porque ela está sendo assediada moralmente, sofrendo racismo. E está aqui todo o histórico, quem é a diretora da UPA, quem são as pessoas, porque eu pedi. Então é o seguinte, veja, o tribunal começou a abrir isso, começou a fazer esse trabalho, já vem pedido de socorro. Agora, depois daqui eu já vou receber agentes comunitários de saúde e de endemias da Várzea Grande. Vou receber lá no tribunal, porque nós começamos a fazer um trabalho, fizemos uma mesa técnica para que os prefeitos resolvam o problema dessas profissionais. Elas são garantidas, esses profissionais são garantidos por Constituição e por lei federal. Só que os prefeitos não atendem. Então é o seguinte, o tribunal, ele se populariza e ele cumpre o seu papel, isso é obrigação dele, é dinheiro público.
que vai para essas pessoas. Então é papel do tribunal. Então eu entendo que pelo meu estilo de ser eu popularizei e estou popularizando e vou popularizar mais. Eu vou dar acesso para as pessoas ao Tribunal de Contas. Ele não é uma instituição de porta fechada, é uma instituição de porta escancarada, é obrigação. Então quando eu fui lá no Portão do Inferno, e veja, depois que eu fui lá no Portão do Inferno, foi tanto barulho que começaram a mexer na obra. Ah, tá demorando? Tá, mas começaram a mexer. E eu fui lá, e aí depois entenderam. O Sérgio Ricardo foi lá, porque é obrigação dele. Quem não estava entendendo? Quem não estava entendendo? Eu diria que pode ser até a área política, alguns, né, pensando que eu quero ser candidato a alguma coisa. Eu não quero ser candidato a nada. Política, não tô fora. Por que eu estou fora? Eu já cumpri a minha missão, fiquei 10 anos lá. E fiz diferença. Fiz diferença. Eu sou reconhecido. Hoje eu passo por aí, eu sou um cara que estou sempre no meio da sociedade, da população. Ô deputado, os caras, eles não me chamam de conselheiro, nem sabem que eu sou conselheiro. Eles lembram do deputado. Né? Então esse é o meu jeito de ser, vou continuar sendo. Quando não tiver mais no serviço público, eu vou voltar a fazer o que eu gosto demais. Eu acho que vou fazer um podcast, gostei do sistema aqui. Gostou do sistema? Gostei do sistema. Você vem pra cá, então, Isso, pra vamos fazer com a juntos. gente. Vamos vir aqui ajudar vocês aqui, né? Porque eu gostei do sistema. Antigamente, Anderson, você trabalhou em TV? Trabalhei também. E aí, mas Faz um tempo. Mas lembra, Anderson, como é que era os estúdios da TV Centro-América, por exemplo, cara? Aquelas Ikegami, aquelas câmeras desse tamanho. Precisava de 3 caras para carregar. Sim. E eu trabalhava na rua com a Ikegami também, mas eu não carregava. Era o coitado do Vanderlei Oliveira, falecido, que carregava aquelas Ikegami. Elifas Almeida, que ainda está lá na... Né? Valdeci Queiroz, que hoje está lá em Cáceres. Toda essa turma que trabalhou lá. Eu conheço... Você é irmão do Eduardo... Ah, certo. Marcou todo mundo, ele é um ótimo fisionomista. E aí, então é o seguinte, você veja no que se transformou a comunicação. Não é mais a TV. Ela está aqui, né? Não é mais a TV. Ela está aqui. É isso, é o telefone celular, né? Então, no nosso tempo, o poder era a TV. O poder era a Rede Globo, né? Aí inventaram O WhatsApp? Não, o controle remoto. O controle remoto. Acabou a fidelidade na Globo. Aí só passava para onde eu tava. Tinha uma cena boa lá, o cara parava lá, né? Agora o poder é a conexão, né? Tá aí, conexão, poder. Agora o poder É conexão, a palavra tá ali, é conexão. Temos que todos estarmos conectados, né? E como é que você viu essa história ontem lá em Brasília, do Bolsonaro virando réu junto com os outros suspeitos de envolvimento? Como é que você está acompanhando essa história? Veja só, eu sou advogado também, né? Eu penso assim, tudo está no direito que se tem ou que não se tem. A discussão está ali, certo? Então, as consequências são da leitura que se tem, que o julgador tem, das evidências, do que fazer com as evidências. E quem pode fazer, dar resultado, quem pode julgar é quem julga, é o STF, né? Então é o seguinte, eu respeito todas as decisões políticas, as decisões judiciais, eu respeito. Agora vai de cada advogado correr atrás. Vamos voltar um pouquinho. O Lula foi preso, aí o Zanin, que hoje está no STF. Então o que eu digo que agora é a hora dos advogados, as grandes estrelas dos advogados das partes. São eles que têm que dizer que o STF está errado, que o STF está certo, e mostrar onde que eles erraram. Quem questiona a decisão tem que ir lá e mostrar onde que está errado, né? Com relação ao Lula, estava preso, acabado, aí foram os advogados, foram lá, conseguiram provar, conseguiram fazer com que o STF entendesse diferente. Aí ele sai da cadeia, vira pela terceira vez presidente da República, indica vários ministros do STF, né? Então esse processo, ele é todo natural, ele é todo político, né? Então eu não vou dar a minha opinião sobre se está certo ou não a decisão judicial. O trabalho de todos os atores, advogados de uma parte e de outra, chegou nisso.
Então agora a realidade é essa, estão denunciados e vão ter que se defender para mudar a opinião do julgador, né? Para poder, de repente, o Bolsonaro tem que correr atrás, que é o grande sonho dele, de todos os seguidores dele, os eleitores, de buscar tentar se tornar elegível, né? Então é uma luta do dia a dia da nossa história republicana. Uhum. Aproveitando sua presença aqui, conselheiro, a gente acompanha aí direto, acho que quase toda semana, jornalista para o deputado Eduardo Botelho e pergunta: o senhor vai para o TCE? Tem uma vaga para o senhor no TCE? O senhor está indo para o TCE? E fica essa discussão se vai haver abertura de uma vaga no TCE e se o deputado Botelho poderia ser o indicado a essa vaga. O que tem de boato, o que tem de fato nisso? Veja, eu também tenho ouvido muito, tenho lido muito, mas veja, hoje não existe vaga no Tribunal de Contas para ninguém, né? Ano que vem é 2026. Também não existe vaga para ninguém. Eu estou falando que é o seguinte, vai chegar um momento que conselheiros irão se aposentar. Mas eu digo o seguinte, hoje, os 7 conselheiros, se quisessem, podem se aposentar. Já tem tempo, já tem, certo? Então, os 7 conselheiros podem, se alguns resolver se aposentar, mas não vejo, porque eu estou todo dia com eles, não vejo ninguém antecipando a aposentadoria. Então, não acredito que ninguém vá antecipar a aposentadoria. Vão se aposentar quando completarem 75 anos. Tem alguns que vão completar daqui a 2 anos e meio, 3 anos. Né? Aí sim, vão começar a surgir as vagas. Aí vai se perceber, vai se analisar de quem que é a vaga. São 4 da Assembleia. Então, se sair alguém da Assembleia, que foi indicado pela Assembleia, entra alguém da Assembleia. Vocês sabem como é que funciona isso, né? Sim, são 4 vagas da Assembleia, 3, uma indicação do governador e 2 de auditores do tribunal e Ministério Público do tribunal. Então é assim, mas não vejo, acredito assim que todos vão se aposentar quando completarem 75, né? Então, mas é claro. Por enquanto só boato. Pode ser a a boataria. Nesse futuro próximo. E de repente os deputados, né, na vaga da Assembleia, claro, vão indicar algum deputado, né? Então, mas não tem nada disso, não tem vaga. Alguma coisa que a gente não falou aqui, o papo quando é bom e 3 jornalistas. Já passou uma hora? Radialistas, já passamos de uma hora. Já passamos de uma hora de conversa. De uma hora. Nessa 1 hora, alguma coisa que você quer falar, que a gente não tocou no assunto aqui, não? Não, eu acho que vocês foram maravilhosos, profissionais, tratamos de todos os assuntos, vocês conseguiram. Olha, eu nunca tinha falado o que eu falei aqui das notas das prefeituras, eu nunca tinha falado isso. Agora o pessoal vai procurar o senhor para saber. Então agora o senhor me diga, qual desses prefeitos aqui teve a nota maior, a nota menor? Olha só, eu dei... É o seguinte, eu nunca tinha feito isso, mas o jornalista né? Não foi aqui o conselheiro nem o presidente do Tribunal de Contas, foi o jornalista que... Mas você acha que dá para separar uma imagem da outra? Olha, sabe por que eu acho que dá no geral? No geral, é porque eu sou muito popular, então a pessoa me vê mais como político do que como conselheiro. Uhum. Né? Então, assim, mas sempre digo o seguinte, não estou tratando de política, estou tratando de cidadão. Eu sou cidadão daqui, então eu estou falando o que eu sinto aqui, o que eu vi. Né? Tem o livro lá do Pablo Neruda, Confesso que Vivi, acho que é do Pablo Neruda. Eu estou escrevendo, vou escrever um livro, Confesso que Vi. Vou parafrasear o Pablo, confesso que vi. Então tudo que eu falei aqui eu vi. Não estou falando de Várzea Grande como se eu não conhecesse Várzea Grande. Sei tudo, conheço tudo. Cuiabá, conheço tudo, fui político. Quando não era político, eu era jornalista político. Jornalista popular, jornalista de defesa da sociedade, com programas populares na TV. Então eu confesso que vi. Eu vi muita coisa, né? Eu vi muita coisa acontecer. E principalmente junto
da classe política. Né? Então, quando eu falo assim, eu sou um analista. Né? Eu sou jornalista, eu também sou de marketing. Eu gostaria de poder falar para todo mundo, cara, você está fazendo errado ali, você não pode fazer isso. Porque eu já vi filmes. Eu já vi filmes aqui. Mas não dá para falar para um prefeito ou outro que vai lá conversar Não, com que quem vai lá eu falo. pede sua orientação. Não, lá foi sim. Lá pedir, né? Não, sim, aí eu não dou publicamente, mas o prefeito vai lá, eu tenho que cuidar de como ele vai gastar o dinheiro da prefeitura. Então eu dou sugestões assim, não vai por aqui, vai por aqui. Para ensinar e orientar, para não ter que eu reprovar a conta do prefeito depois. Quem é que está na agenda para ir lá? Hoje, por exemplo, eu vou receber a prefeita de Várzea Grande. Discutir a água. O problema da água. Olha, ela pediu uma audiência e eu vou receber. Na semana que vem, eu acho que está na programação, vou receber o Abílio. Como é que o senhor E a semana passada recebi o Ney da farmácia, de Barra do Garças. Eu recebo o prefeito de Porto dos Gaúchos. Eu recebo o prefeito todo dia, converso todo dia. E a diferença, eu acho que o meu diferencial é que o prefeito sabe que eu fui político, então ele conversa melhor comigo. Ele se abre mais. Né? Então não tem medo. O tribunal antigamente era um tribunal do medo. Sim. Né? Era um tribunal que os prefeitos tinham medo, agora mudou muito.